E agora eu vou apresentar para vocês um pouco da leitura de esquema das fontes chaveadas para computador. Eu escolhi um esquema, esse esquema aqui você vai encontrar junto com o DVD ou dentro do DVD que acompanha as videoaulas. Além desse tem mais outros esquemas e esse daqui vai servir como base. As demais fontes, o funcionamento do circuito eletrônico é muito semelhante. O que muda de uma em relação à outra é uma sofisticação a mais ou a menos, mas os circuitos básicos são os mesmos. Lembrando que a maioria das fontes chaveadas de computador não tem esquema elétrico para você seguir. Porém, no DVD da videoaula, eu estou mandando vários esquemas e várias fontes diferentes que pode servir para você aprender a fazer a leitura dos esquemas dessas fontes e ele serve como base para as outras que não tem esquema, porque os circuitos são muito semelhantes. O primeiro passo é você separar os circuitos da fonte em etapas. Fica mais fácil para você seguir. Começando aqui pelo circuito de entrada, a ponte retificadora, os capacitores e filtro principais. Aqui observem que a entrada dessa rede é de 230, ou seja, essa fonte é só para 220. Mas as fontes que são 110 e 220 tem uma chave 110 e 220 e essa chave vai ligada no meio dos dois eletrolíticos e filtro principais. Sempre vai ter esses dois eletrolíticos na entrada dessas fontes. Aqui na parte de cima nós temos a fonte principal, que vai fornecer as tensões necessárias ao funcionamento do computador, tais como a tensão de 12 volts, 5 volts, mais 3,3, menos 5, menos 12. Agora, observe que nesse esquema eu pintei cada saída de mais B com a cor do fio que vai aparecer na saída da fonte. A fonte de mais 5 volts, a saída é o fio vermelho, a de 3,3 normalmente é laranja, a de mais 12 é amarelo, a de menos 5 eu não pintei porque é branco, a de menos 12 é azul. Aqui embaixo da fonte principal nós temos um CI oscilador de PWM e controlador da fonte, que na maioria dos casos é o TL494, mas pode ser algum outro, como por exemplo o KL5500 ou o KA7500, desculpa, o KA7500 ou algum outro, porém o 494 é o mais usado. Aqui nesse setor nós temos a fonte do standby, que é uma fonte menor, uma fonte chaveada menorzinha, usada para fornecer a tensão de início. Uma tensão que vai lá para a placa principal, que é a tensão de standby, e a partir dessa tensão a placa principal do computador começa a funcionar e pode ligar, pode fornecer o comando para ligar o resto da fonte. A saída da fonte de standby normalmente é um fio roxo. E essa fonte de standby, além de alimentar a placa-mãe do computador com uma tensão inicial, também vai alimentar o CI oscilador e controlador da fonte principal. E nesse canto aqui nós temos o CI, que na maioria das vezes é um LM339. São 4 amplificadores operacionais. Esse CI é o monitor das tensões de saída da fonte. Ele tem a função PS-ON para ligar a fonte principal e ele tem a saída do Power Good, que é uma tensão que vai lá para a placa principal ou para a placa-mãe do computador, indicando que as tensões da fonte estão boas, indicando que a fonte está boa e a placa-mãe pode iniciar o computador. Então, resumindo, fonte principal, CI oscilador e controlador da fonte principal, fonte do standby, circuito monitor das tensões da fonte, liga e desliga da fonte principal e gerador da tensão de Power Good. Vamos começar a explicação pelo circuito que produz a tensão do standby, que é o primeiro circuito que deve funcionar quando a fonte é energizada. Então, como podemos observar, aqui da ponte retificadora vai sair um mais B de 300 volts, que é de má qualidade. Esse mais B vai passar por dentro, pelo primário desse transformador Chopper e vai alimentar esse transistor chaveador. Agora eu vou ampliar essa parte aqui para vocês entenderem melhor. Então, conforme eu expliquei, aqui vem a tensão de 300 volts da ponte retificadora, passa pelo primário do Chopper e alimenta o transistor chaveador. Esse transistor, em conjunto com esse, forma o oscilador da fonte, oscilador e chaveador ao mesmo tempo. Então, quando ligamos o aparelho, vai passar uma corrente por esse transistor e pelo primário do Chopper, e daí ele cria um campo magnético. Só que, passando corrente por esse transistor, que é um transistor de potência, ele fica no dissipador, nós vamos ter uma tensão aparecendo aqui nesse resistor. Quando aparece a tensão, faz com que esse transistor, que normalmente é um C945, entre em funcionamento, entre em condução, daí ele conduz e mata a base desse. Daí o transistor Q2 corta e o campo magnético, a energia magnética armazenada aqui no primário do Chopper, é transferida para o secundário em forma de tensão,
que são retificadas, filtradas e resultam no mais B de 5 volts para alimentar a placa-mãe do computador com uma tensão inicial e um outro mais B em torno de 10, 11 volts por aí para alimentar o CI-TL94, que é o oscilador e controlador da fonte principal. A partir daí, quando esse transistor Q2 para de funcionar, desaparece a tensão nesse ponto, para de funcionar o Q1, daí o Q2 volta a funcionar de novo. Voltando a funcionar o Q2, aparece de novo a tensão aqui no emissor, polariza esse transistor Q1, o Q1 conduz e mata a base do Q2, o Q2 para. Então fica assim, quando o Q2 funciona, faz funcionar o Q1, mata o Q2. O Q2 parando de funcionar, para de funcionar o Q1 também, daí volta o Q2, volta o Q1, depois para o Q2, para o Q1 e assim por diante. Esse circuito fica oscilando, fazendo a corrente, o campo magnético variar aqui no primário para induzir as tensões nos secundários do chopper. Para começar a oscilação de Q1 e Q2, o coletor de Q1 e a base de Q2 devem receber uma tensão inicial proveniente desse resistor de 680K, que vai ligado na linha de 300 volts que vem lá da ponte retificadora. Agora, muita atenção com esse resistor de disparo, ele queima pra caramba nas fontes chaveadas de computador. Ele abrindo, não vai alimentar nem a base do Q2, nem o coletor de Q1, e essa fonte aqui não oscila, não vai gerar tensão de standby. E sem a tensão de standby, a fonte principal não funciona, fica toda parada, fica toda morta. Essa tensão de standby gerada por esse circuito tem que ser 5 volts exatos, não pode haver variação, porque essa tensão é a primeira tensão que vai ser aplicada na placa-mãe do computador. Então essa linha de 5 volts passa por um circuito amplificador de erro, que é esse 6zinho aqui, que é sempre um TL431. Esse TL431 controla um fotoacoplador, que por sua vez controla o tempo de funcionamento desses dois caras, e assim ele pode ajustar a tensão nessa linha de mais B. Observe como uma amostra da linha de 5 volts standby é colhida através desse divisor de tensão e aplicada no CI-TL431. Vamos supor que por um motivo qualquer a tensão nessa linha de 5 volts aumenta. Ora, se aumenta a tensão, o TL431 recebe maior tensão aqui nesse terminal. Daí passa mais corrente por ele, o LED do fotoacoplador acende mais forte, passa mais corrente por dentro do fototransistor e vai uma tensão mais alta para a base desse Q1. Fazendo ele conduzir e cortar mais rápido o Q2. Cortando mais rápido o Q2, diminui a tensão aqui na linha de mais B, estabilizando em 5 volts. Se a tensão diminui, acontece o contrário. Passa menos corrente por aqui, acende fraco o fotoacoplador, vai uma tensão mais baixa para a base desse transistor, ele demora para funcionar um pouco mais e deixa o Q2 funcionando um pouco mais de tempo. Dessa forma, aumenta a tensão na linha de mais B, sempre estabilizando em 5 volts. Se essa tensão aqui tiver maior do que 5 volts, o problema pode estar relacionado nesse circuito divisor de tensão, no TL431 ou até no fotoacoplador ou algum componente aqui ligado nesse circuito. Quando a fonte principal entra em regime de funcionamento, o CI-TL494 produz uma onda quadrada, um sinal de PWM, que vai sair em 2 pinos, no pino 11 e no pino 8. Nós pintamos inclusive por um pontilhado de cor marrom. Esses 2 sinais de PWM vão entrar nas bases desses 2 transistores, são transistores press, e daí vão fazer a corrente no primário do transformador driver variar. Isso vai induzir os pulsos aqui nos 2 secundários, sendo que no secundário de cima os pulsos são enviados à base do transistor Q1 e no secundário de baixo na base do transistor Q2. Esses 2 transistores são os chaveadores principal da fonte maior, daquela fonte que vai alimentar os circuitos do computador. Inclusive, esses 2 transistores chaveadores estão no dissipador de calor, que eles vão esquentar um pouco. Esses 2 transistores de potência, chaveadores Q1 e Q2, recebem nas bases a onda quadrada, o sinal de PWM, proveniente dos secundários do transformador driver, que é esse transformador aqui. Daí eles alternam condução e corte entre si. De tal modo que quando o transistor de cima está conduzindo, vai sair a tensão aqui ó, da ponte retificadora, vai circular uma corrente por dentro dele, por esse secundário do driver, e vai carregar pelo primário do transformador chopper, e vai carregar esse capacitor C9, com uma determinada tensão. Daí quando o transistor de baixo entrar em funcionamento, vai sair a tensão de 150 volts aqui de baixo, desse outro capacitor, vai carregar o capacitor C9 com a outra polaridade, vai circular uma outra corrente num outro sentido aqui pelo primário do chopper.
Daí essa corrente vai circular novamente num outro sentido, aqui pelo secundário do transformador driver e daí pelo transistor de baixo. Então, de acordo, se está conduzindo o transistor de cima, a corrente vai circular aqui num sentido no chopper. Quando é o transistor de baixo, o sentido da corrente já é outra. Essa variação de sentido da corrente no transformador T1 vai induzir nos secundários as tensões necessárias para alimentar a placa e os dispositivos do computador. E aqui nos secundários do transformador chopper, que é o maior transformador da fonte chaveada, nós temos as tensões que vão alimentar os dispositivos do computador. Nós temos, por exemplo, esse secundário aqui, ó, menor, onde a tensão é retificada por esse diodo duplo, que é de potência, vai no dissipador de calor, resultando no mais B de 3,3 volts. Esse mais B vai passar por esse capacitor de filtro, que vai filtrar a tensão da linha, e essa bobina grande que fica no caminho. Essa bobina vai eliminar qualquer interferência de alta frequência nessa linha de mais B. Sabe que os circuitos da placa do computador são delicados, eles não podem sofrer nenhuma interferência de sinais de alta frequência, por isso que eles colocam essas bobinas grandes em série com as linhas de mais B. Aqui nesse outro secundário, ó, ele já é maior, ele pega daqui para cá, vai sair a tensão retificada por outro diodo duplo no dissipador e resulta na linha de 5 volts, que vai ser filtrada por essas duas bobinas, o capacitor de filtro, e aqui vai sair pelo fio vermelho, ou por todos os fios vermelhos da fonte. Pelo secundário maior, que engloba de ponta a ponta, sai a tensão de 12 volts, que vai ser retificada por outro diodo duplo no dissipador, filtrada, bobina, capacitores, e aqui resulta na linha de 12 volts. Agora, a tensão negativa de menos 12 volts é obtida a partir de dois diodos, só que são pequenos, são diodos pequenos, por quê? Porque a linha de menos 12 volts, a tensão negativa, o consumo dessa linha é muito baixo, comparado com as linhas positivas, a 3,3, a de 5 e a de 12. As positivas, o consumo é alto, são correntes de 20 amperes, 15, 24 amperes, 8 amperes. Já na linha de menos 12, a corrente é muito pequena, então os diodos são pequenos também. E aqui sai pelo fio azul. Da mesma forma, a linha de menos 5 volts aqui, que é o fio branco, por isso que nós não pintamos. Os dois diodos, ao contrário, são diodos pequenos, porque o consumo de corrente dessa linha também é pequeno, a bobina de filtro e o capacitor eletrolítico de filtro invertido. Defeito bastante comum que ocorre nas fontes chaveadas de computador são esses diodos duplos, ou da linha de 3,3, ou da linha de 5 volts, ou da linha de 12 volts, entrar em curto. Basta que um desses diodos entre em curto, a fonte deixa de trabalhar. Esses diodos aqui são relativamente fáceis de achar, você pode comprar outro, ou então você pode tirar de alguma sucata de fonte. É lógico que você tem que tomar cuidado com o tipo da fonte que você vai usar para tirar o diodo e substituir na outra. Ou seja, se a fonte que você está consertando é de 300 watts, você não vai tirar o diodo de uma fonte de 200 watts para substituir, tem que ser de uma outra de 300 ou mais. Porque aí o diodo que vai na fonte igual ou de maior capacidade de potência é mais forte, também ele vai aguentar melhor o tranco. Você nunca deve substituir um diodo com uma determinada capacidade de corrente por outro menor, de menor capacidade, pode ser um outro de maior capacidade de corrente. Conforme eu expliquei para vocês, o TL494 é o CI mais usado em fontes chaveadas de computador. Portanto, esse CI vale a pena você ter alguns no estoque, porque embora ele não seja assim tão comum de dar defeito, às vezes acontece. E outra coisa, se faltar alimentação no pino 12 dele, que em algumas fontes ele trabalha com 24 volts, outras ele trabalha com 12 volts, por aí, ele não vai oscilar, não vai gerar onda quadrada e a fonte não vai trabalhar. Então também tem que observar esse detalhe, a tensão de alimentação no pino 12 dele. Agora nós vamos falar a respeito do CI LM339, que é bastante usado nas fontes chaveadas de computador. Portanto, vale a pena você ter esse daí também em estoque, que é um CI relativamente barato. Ele é responsável pelo monitoramento das tensões da fonte, função liga e desliga e a função Power Good. O Power Good é uma tensão que é fornecida pela fonte chaveada, vai na placa do computador para indicar para a placa do computador que a fonte está funcionando normalmente. Inclusive, Power Good, se a gente traduzir para o português, significa fonte boa. Pode ligar, pode reiniciar. No caso desse exemplo aqui, o fio por onde sai o Power Good, que normalmente é cinza, normalmente é um fio cinza, ele sai de um dos pinos do LM339. Dentro do LM339, nós temos 4 amplificadores operacionais.
O amplificador operacional é aquele circuito que tem duas entradas e uma saída. Uma entrada positiva, chamada não inversora, e uma entrada negativa, chamada inversora. Então, a entrada positiva, a entrada mais, a entrada menos e uma saída. No caso desse circuito aqui, os amplificadores operacionais estão funcionando como comparadores de tensão. Antes de explicar para vocês como é que funciona o circuito PS-ON, o liga e desliga da fonte, e o circuito que gera o Power Good, eu vou dar uma explicação bem rápida de como funciona o amplificador operacional aqui nessa fonte como comparador de tensão. Então observe que o operacional tem uma entrada a mais, uma entrada a menos e uma saída. Essa saída pode ser 0 volt, nível baixo, ou nível alto, que é a tensão da linha de mais B, dependendo de qual das entradas tiver com a tensão maior. Se for a entrada a mais que tiver com tensão maior, a saída fica nível alto. Se for a entrada menos que tiver com tensão maior, a saída fica 0, fica nível baixo. Entrada mais maior, a saída nível 1, nível alto. Entrada menos tensão maior, a saída nível 0. O CITL494 produz internamente uma tensão de referência de acordo com o mais B que ele recebe. Essa tensão de referência que sai pelo pino 14 fica em torno de 5 volts. E ela vai ser usada para alimentar o pino 3 do CILM339, e assim fazer funcionar os amplificadores operacionais. Essa linha de referência de 5 volts vai alimentar através de um divisor o pino 7, que é a entrada a mais, e através desses outros resistores o pino 6, que é a entrada a menos. Quando você alimentar a fonte na tomada, enquanto a fonte só estiver alimentada na tomada, devido ao divisor de tensão aqui, ó, a entrada mais vai estar com tensão mais baixa do que a entrada menos, porque a entrada menos tem resistores mais baixos ligados. Lembrando, como a entrada menos vai estar com a tensão mais alta, a saída vai ser 0. O pino 1 que a saída vai ser 0. Como vai ser 0 volt, esse transistor aqui não funciona, o Q6, e a tensão no coletor dele fica alta. Consequentemente, o coletor dele vai ligado no pino 4 do CITL94. E esse pino 4, que é o pino chamado DTC, é um pino de proteção. Quando a tensão nesse pino aumenta, ele desliga a fonte. E quando a tensão nesse pino 4 diminui, ele libera o funcionamento da fonte. Então, nesse caso, enquanto a fonte só estiver alimentada na tomada, o pino 4 fica nível alto, a fonte fica parada. A fonte principal fica parada, só funciona a fonte do standby. Agora, aqui nós temos o PS1, que é aquele fio verde. É o fio verde que sai da fonte. Se você conectar ele com o fio de terra da fonte, daí o pino 6 do CI, que é a entrada menos, vai ficar com tensão baixa. Consequentemente, agora a entrada positiva passa a ficar com a tensão mais alta. Então fica baixo aqui na entrada negativa e alto na entrada positiva. Lembrando, quando a entrada positiva é alta, a saída passa para nível 1, nível alto. Agora a tensão no pino 1 é alta. Agora faz funcionar o transistor Q6 e a tensão do coletor, que era alta, cai para 0. Zerando a tensão no coletor, o pino 4 do TL494 fica com tensão baixa e libera o funcionamento do CI. O CI funcionando ativa as fontes principais. A fonte de 12 volts, a fonte de 5 volts, a fonte de 3,3 e as duas negativas, mais 12 e menos 12. Então percebam que sempre que eu ligo o pino PS-ON, que é o fio verde, num terra da fonte, ela ativa o funcionamento. Quem faz isso é a placa-mãe do computador sempre que a gente aperta aquela tecla que fica no painel. Esse outro amplificador operacional aqui embaixo monitora as tensões que saem da fonte, linha de mais 5, mais 12, menos 5 e menos 12. E aí ele faz atuar o circuito de proteção que está ligado exatamente no pino 4 do TL494. De tal modo que, enquanto essas fontes, as linhas mais B estiverem normais, a tensão no pino 5, que é uma entrada a mais, fica baixa, e a tensão no pino 4 fica um pouco mais alta, que é a entrada a menos. Ora, se a entrada menos fica com tensão maior do que a entrada mais, a saída dele é 0, é nível baixo. Nível baixo, a tensão no pino 4 aqui fica baixa, libera o funcionamento do CI, mantém as fontes trabalhando. Agora, se por um acaso, por exemplo, a linha de 12 volts ficar alta, ou seja, as fontes ficarem altas, aí ficam todas, né? Mas se as fontes ficarem altas, a linha de 12 volts ficando alta, faz funcionar o diodo Zener, que é de 13 volts que está aqui, ó. Daí vai uma tensão alta para o pino 5, para a entrada a mais. A entrada a mais ficando maior, a saída vai para nível 1, vai para nível alto. Nível alto, tensão alta no pino 4 do TL. E aí o TL desliga a fonte. Por quê? Porque a linha de mais B aumentou. E aí tem que desligar a proteção. Então qualquer uma dessas fontes que ficar com tensão alta, consequentemente as outras fontes vão ficar altas também. Vai produzir o mesmo efeito, vai fazer com que
esse amplificador operacional fornece uma tensão para o TL494 desligar a fonte. Agora nós vamos ver como é que é produzida a tensão de Power Good nessa fonte. E o princípio básico é a mesma. A tensão de Power Good é baseada no estado que estão as fontes, as linhas de mais B e menos B, se estiverem normais. O CI LM339 produz essa tensão que vai para a placa principal e aí indica para a placa principal que a fonte está boa, a placa principal pode iniciar. Se não houver a tensão de Power Good por uma falha na fonte, por exemplo, alguma linha de mais B que está com a tensão baixa, o computador não inicia, porque ele não recebe a tensão Power Good. Então a tensão de Power Good é produzida a partir da carga desse capacitor aqui, ó, do C39, que é um capacitor de 4,7 por 50 volts. A tensão de Power Good leva uma fração de segundos para aparecer para a placa principal. E é baseada na carga desse capacitor eletrolítico, que é o C39, 4,7 por 50 volts. Então observe que essa linha de mais B, obtida a partir da referência gerada pelo TL494, quando ele está funcionando, vai carregar esse capacitor através desse resistor aqui, ó. E a tensão armazenada por esse capacitor vai ser enviada à entrada mais desse operacional. Na entrada menos dele nós temos uma tensão fixa. Então, se a fonte estiver funcionando perfeitamente com as tensões normais, a carga desse capacitor vai gerar uma tensão que vai para a entrada mais, de tal modo que a entrada mais vai ficar com tensão mais alta que a entrada menos. Então, a saída dele, que é o pino 13, vai para nível alto, 5 volts. Essa tensão de 5 volts é a tensão de Power Good, que vai ser enviada à placa do computador e a placa do computador inicia normalmente. Agora, se a tensão da fonte estiver abaixo do normal, ou seja, a fonte estiver com defeito, a tensão de referência que vai sair do TL494 é menor também. Aí a carga desse capacitor vai ser uma tensão menor, a entrada positiva vai ficar com tensão mais baixa e vai ser superada pela entrada negativa. Ora, se a entrada negativa fica com mais tensão, a saída vai para nível 0. E aí o Power Good vai para nível 0. Indo para nível 0, 0 volts, a placa principal do computador não vai iniciar. O sistema operacional do computador não vai inicializar, porque ele detectou através da tensão Power Good que a fonte está com defeito. A falta da tensão Power Good que impediria o computador de inicializar pode ter diversas causas. Pode ser, por exemplo, devido a uma falha no LM339, que é um CI barato, então você troca em caso de dúvida. Esse capacitor eletrolítico pode estar ruim, ele pode estar com o valor alterado, daí ele não consegue armazenar tensão suficiente para o pino mais superar a tensão do pino menos, e aqui a saída dele passar para nível alto. Ou então pode ser devido a uma falha na fonte com as tensões baixas. Lembra que eu falei, se a tensão estiver baixa, a entrada mais não atinge o nível igual da entrada menos. Então a saída do Power Good vai para 0 e aí a placa do computador não inicializa. Então você deve verificar essas possibilidades. O CI ruim, esse capacitor, ou então as tensões da fonte estão baixas. No caso das tensões das fontes baixas, ou alguma ou várias delas, a causa pode ser aqueles capacitores eletrolíticos da linha de mais B, que estão bastante defeito nessas fontes. Esses capacitores aqui, ó. Tá vendo? Esses capacitores, um ou vários deles pode estar com o valor alterado, pode estar estufado ou vazado, alguma coisa assim. E aí a tensão de uma ou de várias linhas de mais B fica baixa, aí a tensão de Power Good fica 0 e o computador não inicializa. Então, nesse caso, vale a pena você substituir todos eles. No caso um deles está com defeito, vale a pena você substituir todos, porque esses capacitores eles têm um tempo de vida útil. Até porque eles trabalham em fonte, a fonte esquenta, perto do dissipador de calor. Portanto, aí está. Essa é a maneira que você tem de interpretar um esquema elétrico de uma fonte chaveada de computador. As outras fontes que você pegar para ler o esquema, para consertar, são muito parecidas com essa que eu apresentei para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de leitura de esquema. Isso vai ajudar vocês bastante na hora da manutenção dessas fontes.